Salve nação colorada, eu sou Cassiano Cardoso e trago agora as principais informações do Colorado, aqui pro YouTube do Resistência Colorada, vem comigo. Não tem jeito, pessoal, o momento é de especulação, é de informação pipocando de possíveis transferências aqui e ali, não tem jeito. Dezembro, janeiro, até fevereiro ali, às vezes chega também até março, é o momento de pipocar informação de transferência, então a gente vai falar agora sobre algumas delas, certo? Não tem jeito, gurizada, o momento é das especulações, tem muita informação pipocando, um repórter traz uma informação aqui, outro ali. Aqui eu vou reunir todas as informações que estão circulando aí de especulação, de jogador encaminhado, enfim. A gente vai conversar um pouquinho mais a partir de agora, certo? Tem jogador de defesa, tem jogador de meio, tem jogador de ataque. É muita informação realmente nesse mercado da bola do Internacional agora em dezembro. Vamos começar primeiro pelo setor defensivo. Primeiro, Luizão, zagueiro de 22 anos, 1,86 m do West Ham. Apesar de ter uma estatura parecida com a do Vitão, por exemplo, ele tem sim uma boa bola aérea, então poderia ser um diferencial aí para o Colorado. O que acontece? Por que eu trago ele como uma situação que pode se concretizar? Porque o West Ham não vem utilizando ele é um jogador do Sub-21 e aí vem sendo pouco utilizado no time principal. E o Internacional busca um jogador por empréstimo e, além disso, Luizão se tornou pai recentemente, então gostaria aí de retornar ao futebol brasileiro. Aí se encaixa. O Inter gostaria de um jogador por empréstimo por uma questão financeira, o West Ham toparia emprestar e o Luizão gostaria de retornar ao Brasil. Então é uma possibilidade aí muito clara de um jogador que poderia pintar aí no Colorado para a próxima temporada, certo? Além disso, também, ainda no sistema defensivo, o presidente do Vila Nova, confirmou até para a nossa redação aqui do Resistência, que o Internacional procurou sim a contratação do zagueiro James, tá? 1,87 m, tem 24 anos, do Vila Nova na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente abre esse parênteses aí. Ele até pouco tempo pertencia ao Capivariano, que por um acaso eu até tenho que verificar aqui de onde é o Capivariano. Mas é um clube que já é um jogador que vem sendo emprestado por este clube ao Vila Nova já há algum tempo, passou pelo Atlético, então o James aí é uma oportunidade de mercado e o Inter, por buscar jogadores mais baratos, de repente poderia ser uma oportunidade, certo? Então o James teve essa sua confirmação aí de uma possível transferência. Contudo, ainda tudo é muito cedo, né? Acabou de encerrar a temporada, ainda é cedo pra gente afirmar que o jogador poderia se tornar do Colorado, certo? Outro nome também agora para o sistema defensivo, e esse um pouco mais palatável pro torcedor, talvez, não é nem palpável, palatável no sentido de o torcedor gostar, né? Então, William Rocha, tá? Zagueiro do CSKA, é um jogador formado pelo Flamengo, também já teve uma passagem pelo Grêmio B, tem 1,93 m de altura e 29 anos. Só que o que acontece? O Inter tem um interesse em contratar o jogador por empréstimo, da mesma forma que seria o Luizão, e pelo menos por enquanto o CSKA aceitaria apenas vender o jogador. Por isso, possivelmente o atleta aí não deve vir para o Colorado. Deixa eu confirmar aqui, o CSKA aceitaria somente uma venda, tem contrato ainda até 2027 e são 6 milhões de euros, pelo menos o que está no Transfer Market, o seu valor de mercado, provavelmente viria por menos. O jogador, quando ele foi contratado pelo time russo, foram pagos 2 milhões de euros pela sua contratação, então daqui a pouco 2 a 3 milhões poderia ser uma possibilidade, mas assim, um jogador desconhecido do futebol russo, daqui a pouco acho que nem vai acabar pintando por aqui, mas é uma especulação que surgiu nos últimos dias. Importante, tá? Um detalhe, ele é um dos atletas com o maior número de bola aérea no futebol internacional, então aí é uma expertise que o Internacional vem buscando, certo? Agora, pessoal, avançando para o meio de campo, o Inter tem encaminhada a contratação do Eric, tá? Junto ao Atlético Paranaense, volante de 26 para 27 anos, foi rebaixado agora com o Atlético Paranaense, né, para a Série B, e com isso o Internacional busca sua contratação, e aí isso é uma informação que já vinha surgindo nos bastidores.
teria o envolvimento, porque o Atlético Paranaense gostaria de Gabriel Baralhas no seu meio de campo para a próxima temporada na Série B. Então, Baralhas pode estar indo para o Atlético Paranaense e a vinda do Eric, em definitivo, para o Colorado. Inclusive, uma informação que rolou hoje, o Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação de que o Corinthians consultou o Atlético Paranaense sobre o Eric e foi informado de que o jogador já está acertado com o Colorado justamente nessa troca. Eric por Gabriel Baralhas, certo? Então o Internacional aí já praticamente acertado com o seu primeiro reforço da próxima temporada, o volante Eric. Outro atleta também que foi especulado nos últimos dias, Taborda, tá? Vicente Taborda, ele atualmente está no Platense da Argentina, mas pertence ao Boca Juniors. É um jogador que surgiu nas categorias de base do Boca e depois foi constantemente emprestado ao Platense. Até retornou ao Boca num determinado momento, mas foi novamente emprestado, tá? É um volante de 1,75 m, não tem muita estatura, mas é um jogador aí que o Internacional especulou até para buscar um empréstimo, mas o Boca apenas aceitaria vender o jogador. Curioso, né? Empresta para o Platense, mas para o Internacional seria apenas uma venda. Claro, o Platense não tem condições de repente pagar pelo Taborda. Então daqui a pouco o Boca Juniors também buscou essa alternativa para angariar um troco em cima do volante, certo? Daí tem outras situações também para o setor de ataque, tá? São dois atletas que vêm sendo especulados no Internacional. Primeiro, Carboneiro, volante, ponta esquerda, de 24 para 25 anos, foi campeão da Copa Sul-Americana, agora pelo Racing colombiano, com passagem pelas categorias de base da seleção colombiana, mas o Racing, campeão da Sul-Americana em cima do Cruzeiro, já afirmou que não quer emprestar esse jogador neste momento, por mais que ele seja reserva por lá, jogador de muita velocidade, muita capacidade física, baixinho também. Então, o Internacional buscou sua contratação por empréstimo, mas ouviu o não e o Racing aceitaria apenas vender o atleta por mais que seja um reserva, certo? E aí, tem uma outra situação de mercado aí trazida pelo Nando Gross, jornalista renomado aí do Rio Grande do Sul, trouxe que o Canóbio é um jogador de interesse do Internacional para a próxima temporada. 26 anos, também do Atlético Paranaense, também rebaixado. É um jogador que provavelmente vai sair aí nessa lista de debandada do Atlético Paranaense quando cai para a Série B, porque, enfim, tem uma questão financeira, tem a questão de ser um jogador selecionável que a gente sabe que impactaria na sua situação como selecionável para a seleção uruguaia, caso esteja na Série B. Então, aí surgiu uma oportunidade de mercado do Internacional e o Colorado está atento na contratação do Canóbio do Atlético Paranaense. Esse dispensa comentários, né? Tem bom chute de fora da área, boa movimentação, muito vigor físico, né? Um jogador de muita qualidade, agregaria muito ao Internacional. Esse é um panorama meio geral aí do que vem acontecendo, do que vem sendo especulado pelo lado do Colorado, das informações aí de mercado do Internacional, certo? Esteve acompanhando a gente até aqui? Não te esquece, mano. Te inscreve no canal, deixa teu like e valoriza nosso trabalho, que com certeza a gente merece, estamos trabalhando muito por aí, certo? Cassiano Cardoso, setorista do Inter aqui no Resistência Colorado.